isso acaba resguardando a própria a empresa. própria empresa. Né? E não só a empresa, nós procuramos agir de forma justa, Sim, equânime para os lados. Os dois. Mas às vezes o empresário não entende isso. E nem o funcionário, porque Também não. ambos entendem que, por exemplo, o funcionário acha que nós estamos ali apenas para cumprir a burocracia do patrão. O patrão acha que a gente está ali apenas para puxar sardinha para o funcionário. Nossa. Mas quando a gente começa a analisar a fundo, a gente está ali para trazer um Inclusive, equilíbrio para eles. essa é uma das dificuldades enfrentadas, desafios, porque É. a gente fica ali no meio, entre a gestão, diretoria da empresa e entre os trabalhadores, porque a gente trabalha para todos, em prol ali da saúde, segurança de todos e também que a empresa cumpra com aquilo que ela é, né, obrigatório ela cumprir. Então, a gente fica nesse Em meio. relação ao porte da empresa, a empresa até as pequenas empresas, microempresas Um precisam. tema que está muito em alta hoje, voltado para a saúde do trabalhador, é a síndrome de burnout. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, já. É o esgotamento profissional. Exato, é a origem inglesa, né? Sim, que trouxe eu já essa... tive. Então você vai me falar. Eu já tive. Então, assim, eu já fui jornalista tem uma afastada. certa... Eu já fui Já foi afastada enquadrada, por mas se 15 dias. você- O meu psiquiatra E aí eu te me falo, a afastou. empresa que adota uma filosofia, o hábito de uma gestão em que valoriza ali a saúde e a segurança do trabalhador, muito difícil você vai ter, porque Verdade. vai ser analisado isso de forma preventiva Não, e nós, profissionais da área, vamos ter o cuidado para trabalhar isso. Eu apresentei recentemente, ano passado, um vídeo com um amigo até do Rio de Janeiro, a gente debateu muito sobre esse tema. Ele trabalha muito voltado para offshore, né? Como que isso está, ele é do Rio, como que isso está impactando. Um abraço pro Dr. Carlos, né? Espero que ele assista aí. E ele é apaixonado com essa área. Eu falo, olha, precisa se debater mais. A gente vê índices muito altos de suicídios, tabagismo, alcoolismo. A segurança do trabalho permeia por todos Não, esses tem gente setores. que gera uma crise do pânico. Olha só, respondendo Desenvolve uma vocês, crise de pânico. Sim. toda empresa que tenha um colaborador, ela precisa ter acesso à saúde e segurança do trabalho. Ela precisa ter. Interessante, eu não para sabia valorização disso. Claro que a profissional. gente tem ali as empresas que a gente chama de grau de risco, né? São empresas que realmente têm um grau de risco elevado quando a gente fala em, vamos colocar assim, oportunidades de ter rotina. acidentes de trabalho e Vamos trazer doenças. para o nosso campo, engenharia civil, construção civil. Eu falo que, se a gente for olhar as estatísticas, talvez a construção civil mata muito mais do que um policial militar. Há muito mais Acidente óbitos de no trabalho. canteiro de obra do que talvez ali no serviço E da em polícia. muitos casos ficam subnotificados, porque muitas vezes a empresa não faz a abertura do comunicado de acidente do trabalho, não sai com o noticiário do ocorrido, mas a construção civil, aqui na nossa Perda de região, Caratinga, membros. a gente pode falar que eu acho que esses setores, a construção civil, ela deslancha na frente e a área rural De 12 também. meses para cá, nós tivemos 3 Sim. acidentes Na área rural, Na área com rural. óbito no construção civil. Nossa. Deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. A pessoa, quando ela está no trajeto de ir para o trabalho ou sair do trabalho para casa, ela sofre um acidente de trânsito, é considerado um acidente de trabalho por É ela estar equiparado. nesse trajeto? É equiparado. Desde que, eu sempre costumo desenhar para os alunos isso. O acidente de trajeto, ele precisa ser, na verdade, todo acidente do trabalho, ele precisa ser ali acompanhado por uma análise e uma investigação de acidente, onde o profissional que a gente chama de SESMIT, e quem compõe esses profissionais? O engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Qualquer um desses profissionais está apto a estar fazendo a investigação e análise de acidente. Entendi. Para verificar se o trajeto era aquele mesmo, se o tempo percorrido era aquele mesmo, porque vamos parar para pensar um exemplo. Vocês têm filho, mas se eu parar na escola do meu filho aqui para me pegar ele saindo do meu trabalho, é justo que a empresa fique responsável por isso? Então, tudo isso é analisado. O tempo percorrido, O tempo que e o levou no percurso que trajeto, você que às levou. vezes parou para fazer outra Você coisa. saiu do Isso. trajeto e foi para Exato. outro. É Descaracteriza. considerado um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, tanto que ele é um dos acidentes mais polêmicos comuns. na segurança do trabalho. Porque, assim, discussões envolvem essa questão. É considerado, sim, a legislação considera, porém existem alguns critérios que precisam ser analisados na hora de fato caracterizar esse tipo de acidente. Tá certo, E não ótimo. é simples, gente, não é simples. Aham. Vamos pegar, por exemplo, construção civil de novo. Muitos trabalhadores ali, pedreiros, ajudantes, operadores, enfim, muitos trabalhadores do ramo da construção civil chegam na sexta-feira
4 horas da tarde, 5 horas da tarde, já quer parar ali no barzinho, tomar uma cervejinha, distrair, jogar uma sinuca, enfim. Aí quando sai ali, acidenta. E acham que, por conta de estar no trajeto, tem direito a isso. Só que quando a gente vai fazer o levantamento da análise, tem toda essa situação. Eu construí um prédio aqui em Caratinga, a gente tomava um cuidado, que era o seguinte: a gente não podia pagar a turma na segunda-feira, terça-feira, só podia pagar eles na sexta-feira, não é? Se você paga ele na segunda, no dia seguinte, metade da turma faltava, era um problema. Isso é cultural da construção civil. E costuma chegar na segunda-feira, chegar de E eu vou te falar um negócio, eles não estão errados não, poxa, os caras trabalham pra caramba, é pesado, difícil e tal, e assim, tem muita questão de segurança envolvida e tal, e teve casos... É uma atividade tensa. Eu fui questionado por um engenheiro outro dia, assim, mas o operador de betoneira tem direito à insalubridade? Vamos lá, gente, vai operar uma betoneira, vai virar um saco de cimento ali dentro, vai ficar no ruído ali, o dia inteiro exposto, você no final de um dia me disse aquilo te causou um incômodo ou não. Um dia. Então, assim, achei interessantíssimo, né, a fala do Dr. Carlos Paixão, gente, né, fantástico. Ele falando o seguinte: a saúde da gente a gente não vende, realmente. Mas para aquele trabalhador que está ali, que precisa daquele adicional, é importante, sabe? Então, assim, realmente, eu acho que a saúde da gente a gente não tem que negociar, mas se abre a mão disso, é um pouco complicado. Eu tenho 2 perguntas agora.